No futuro cyberpunk, as pessoas já estão praticamente abandonando sua humanidade para se tornarem máquinas de combate. Porém, tudo sempre tem um preço, e David descobrirá isso da pior forma, enquanto acha seu propósito. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, iremos acompanhar Cyberpunk Mercenários, então bora lá. Começamos vendo um cyberpsicopata cometendo uma chacina com os policiais nas ruas de Night City. Por conta de suas incríveis habilidades, ele só é parado quando a SWAT do futuro, conhecida como Max Tech, aparece com as suas armas tecnológicas e dão um fim nele. Em seguida, vemos David Martinez, saindo de sua experiência VR em um ND, que são experiências ultra realistas. E esse no caso era basicamente os últimos momentos de um cyberpsicopata. Ao amanhecer, vemos David acordando Gloria Martinez, sua mãe, que é uma mulher incrível e batalhadora, que trabalha incansavelmente para dar um bom futuro para seu filho. O sonho dela era que seu filho pudesse chegar aos andares mais altos da Torre Arasaka, como um executivo bem-sucedido. Gloria pergunta se David fez a atualização do software necessário para os estudos, mas seu filho apenas responde que não precisam pagar caro nisso, pois o Doc, conhecido como doutor e fornecedor de ND de David, vai dar um jeito de ajudá-lo. Enquanto David estava se preparando para ir para a escola, uma matéria sobre James Norris, o cyberpsicopata da experiência VR, passa na TV, e vemos que Gloria foi uma das paramédicas que fez o atendimento. E David parece achar isso incrível, ao contrário de Gloria, que odiava a violência. Mãe e filho se despedem, e David vai para a escola sem uniforme, pois a máquina de lavar tinha quebrado. E após a saída de seu filho, Gloria entra em contato com alguém dizendo ter o que foi pedido. No caminho até o colégio, conhecemos a cidade de Night City, um ano antes dos acontecimentos do game Cyberpunk 2077. Night City é uma cidade totalmente industrial, uma verdadeira floresta de ferro e concreto, um local repleto de tecnologia e péssima condição de vida, para a maioria, é claro. Nesse local, as pessoas praticamente já viraram ciborgues, e a violência já se tornou algo banal do dia a dia, além de ser um local onde a discriminação rola solta. Logo após chegar na Academia Arasaka, a escola de luxo onde estuda, David já recebe uma advertência por estar sem seu uniforme, além, é claro, de toda implicância e preconceito por parte de seus colegas. Afinal, David não é rico igual a eles. Assim que a aula começa, David conta com a ajuda do programa de dock para que seu trabalho seja compatível com as atualizações da escola. Mas é claro que isso dá errado, e ele frita todos os aparelhos dos seus colegas, fazendo a escola ter um grande prejuízo. Mais tarde, Gloria é chamada até a escola para discutir sobre os problemas que David causou. O diretor até mesmo tenta expulsar David, mas sua mãe ameniza as coisas e dá um jeito dizendo que vai arcar com os custos, mesmo sendo muito caro. Na volta para casa, David recebe um baita puxão de orelha sobre os problemas que tem causado. A discussão até mesmo faz sua mãe chorar devido à situação em que estão. E Gloria repete para seu filho que ela trabalhava tanto para ele um dia chegar ao topo da Torre Arasaka sendo bem sucedido, pois ela queria tudo de bom para ele. Nesse momento é quando os problemas começam, pois mãe e filho ficam no meio do fogo cruzado entre dois carros, enquanto estava ocorrendo um assalto em pleno trânsito. E após um tiro de bazuca ser disparado, o carro da família tomba, e Gloria é lançada do veículo. Rapidamente chegam os paramédicos da Trauma Team, porém é aqui de fato que fica escancarada a discriminação, pois mesmo com Gloria precisando de atendimento imediato, eles a ignoram, pois ela não tinha um plano de saúde com eles. Por isso, a deixam ali para quando o serviço de saúde chegar. Mais tarde, vemos que a cirurgia de Gloria foi um sucesso, e seu quadro é estável, mas David não pode nem mesmo vê-la, pois não está no plano de saúde deles. Além, é claro, de David precisar pagar o plano da saúde pública nos próximos dias. Após chegar em casa, David vê que não pode entrar por falta de pagamento, por isso ele entra pelo duto de ventilação, e então começa com seu plano de vender algumas coisas para poder pagar os custos médicos de sua mãe. E é durante essa pesquisa por coisas que podem ser vendidas que ele encontra um implante militar nas coisas de sua mãe, e ele entra em contato com o doutor, que apenas passa um preço muito barato pelo produto de alta qualidade. Pesquisando mais um pouco, ele descobre que de fato é um produto militar, e seu nome é Sandy Vistan. No dia seguinte, David se encontra com Katsu e seus colegas de classe, que estão cometendo mais discriminação com ele, e o forçando a sair da Arasaka. Com isso, David perde o controle, e uma luta se inicia. Mas por conta do seu oponente ter novas atualizações de luta em seu corpo, a luta acaba rapidamente, com Martinez sendo espancado completamente. Após ser derrotado, David é chamado até o hospital, onde descobre que infelizmente Gloria não aguentou e veio a óbito. E arrasado com todos os acontecimentos, David pega as cinzas de sua mãe e vai embora. À noite, David já está sobrecarregado com tudo que aconteceu e quase entrando em depressão, quando recebe uma ligação de Katsu, que liga apenas para zombar das desgraças que estão acontecendo com David. E nesse momento, o menino decide que precisa mudar, e vai até o doutor para colocar o Sandy Vistan em seu próprio corpo, mesmo sendo extremamente perigoso. Apesar dos avisos de perigo, David segue decidido, então o doutor implanta o Sandy Vistan em seu corpo, em uma cirurgia muito dolorosa, pois no futuro aparentemente não existe anestesia, apesar de já ter ciborgues. Após dar uma turbinada em seu próprio corpo, o primeiro ato de David é ir até Arasaka e dar uma lição em Katsu, e ele faz ali mesmo no meio da aula. Já na sua primeira vez usando o implante, ele mete um belo soco no valentão, fazendo uso da super velocidade concedida pelo
Sandevistan. E apesar do pai de Katsu ser o chefão da Arasaka, David não está nem aí, ele apenas se sente aliviado por revidar. Então vemos Tanaka, o pai de Katsu, dando uma olhada nas gravações de seu filho sendo surrado, e apesar de não gostar de ver seu filho apanhando, ele ignora isso, e manda entrar em contato com David, pois reconheceu o Sandevistan, e achou que o garoto tem muito potencial para testar novos implantes. Passamos para David, que agora sem rumo na vida e sem um lar de verdade, passa seu tempo andando por aí, até que quando estavam no trem, ele conhece Lucy, uma ladra de chips de implantes que estava fazendo vítimas no vagão, e quando ela tenta roubar seu chip, David usa super velocidade para impedi-la. Observando o potencial do garoto e levando em conta que ele precisava de um trabalhinho, ambos se unem para roubar mais chips, e sob orientação e ajuda de Lucy, David rouba facilmente vários chips naquele dia, mas por conta do uso contínuo do implante, David acaba sofrendo dos efeitos colaterais, e desmaia com seu nariz sangrando, e Lucy precisa chamar uma ambulância. Dentro da ambulância, David está recebendo os cuidados, quando a enfermeira percebe que o implante dele era o Sandevistan, que estava valendo muito dinheiro, e planeja acabar com ele para roubá-lo. Com a ajuda de Lucy, os dois saem da ambulância em grande estilo, e David é levado até o doutor, para que consiga ser tratado sem perigo de ser assassinado. Lá descobrimos que ele desmaiou, pois não tinha imunobloqueadores que ajudavam na fadiga cerebral, e que o máximo que ele devia usar o implante era de 2 a 3 vezes no dia, senão o cérebro não aguentaria, e ele viraria um cyberpsicopata. A dupla pega os remédios e sai do consultório, se sentando no banco da praça e conversando a respeito de quando continuarão a trabalhar. Em seguida, eles vão embora para a casa de Lucy. Ao chegar lá, eles bebem e fumam, enquanto conversam e se conhecem melhor. David conta para a garota sobre como era a sua vida, e sobre como conseguiu piorar totalmente em menos de 24 horas. E Lucy fala para David a respeito de seu sonho, que é ir para a Lua, pois ela odeia Night City e deseja ir o mais longe possível. E apesar de David achar que a Lua é apenas um campo de concentração, ele não desdenha dos sonhos da garota. Lucy e David então usam da realidade virtual para ir até a Lua, e lá eles se divertem juntos, enquanto se aproximam e começam a formar laços, com David entendendo quão incrível seria poder ir até esse local. Porém, no meio dessa incrível experiência, David é subitamente puxado para fora do VR e toma um baita soco na cara, e descobrimos que Lucy fazia parte de uma gangue de mercenários, e havia planejado tudo isso. Após algum tempo, David acorda e descobre que está cercado por Dorio, Pillar e Maine, o mercenário líder bate no garoto, enquanto pergunta o que ele estava fazendo com o Sandevistan, e diz que o Sandevistan era dele, pois foi comprado de Gloria Martinez, e por ela ser uma boa mulher, ele havia pago adiantado para ajudá-la com as contas, e agora ele quer de volta. Então David revela que Gloria Martinez é a mãe dele, e que havia falecido no dia anterior, e também conta que achou o Sandevistan nas coisas dela, por isso foi implantado nele mesmo. Ele nem tinha ideia de que era de outra pessoa. David conta a Maine tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, e levando em conta que provavelmente iria de base no processo de extração do Sandevistan, David diz que poderia trabalhar para Maine e pagar o implante, e se mostra decidido em fazer isso. Para mostrar que é útil e que tem a capacidade de aguentar a carga do Sandevistan, ele decide demonstrar suas habilidades com o implante, o que realmente impressiona a equipe, ainda mais sabendo que essa foi a 10ª vez que ele usou no dia. Vendo isso, e levando em conta que Gloria era uma mulher batalhadora e honesta, Maine aceita fazer um teste para David ver se pode entrar para a gangue, e em seguida o grupo sai. David estava magoado, e volta a perguntar se tudo que Lucy fez e falou era mentira, mas ao não receber uma resposta, ele vai embora, voltando para casa na espera da chamada de Maine. E quando isso ocorre, a primeira missão de David é oficialmente planejada. O primeiro trabalho é um roubo de dados da Arasaka. Nessa missão, o alvo deles é Maxim, um motorista e guarda-costas da corporação. Eles vão aproveitar de seu momento bêbado para entrar em sua limusine e roubar os dados de navegação, e o papel de David nisso tudo seria usar a sua velocidade para roubar as chaves. Porém, como nem tudo são flores, imprevistos aconteceram, e Maxim foi chamado por seu chefe, voltando mais cedo para a limusine e pegando Lucy e David no flagra, tentando roubar os dados. Por isso, nesse momento, David toma as rédeas da situação e dirige o carro, ou pelo menos tenta, afinal ele não sabia dirigir. Ambos conseguem fugir com o carro, mas começam a ser perseguidos pela gangue Garra de Tigre, que sob o comando de Maxim vão atrás do veículo. Usando seu Sandevistan, David consegue manobrar localmente o carro, e até mesmo faz alguns dos perseguidores baterem, mas um dos Garras de Tigre seguiu a dupla até o armazém e entrou em combate contra eles, e até mesmo chegou perto de finalizar David, que apesar de ter um ótimo implante, ainda era inexperiente em lutas, mas para sua sorte, ele conseguiu ser salvo por Lucy e Maine, que chegaram em cima da hora. À noite, para comemorar o sucesso da missão, a gangue dá uma grande festa, onde David recebe seu primeiro salário, e é oficialmente introduzido na equipe. E enquanto Maine conversa com David sobre ele ter que atualizar o corpo para aguentar o trabalho, Faraday aparece. Faraday é um intermediário de missões, e também aquele que paga a gangue. Ele chega ali e expressa sua infelicidade a respeito de como a missão foi feita. Por conta de toda a bagunça, a Arasaka com certeza vai mudar os planos de rota e aumentar a segurança, assim tornando os dados da missão inúteis. Maine pergunta o que exatamente eles deveriam conseguir para não ficarem no escuro, mas Faraday não conta.
ela, dizendo que não paga pra eles fazerem perguntas, e vai embora. E vemos que mesmo no meio da festa, o diretor da escola continua tentando chamar David de volta, mas o garoto manda ele ir àquele lugar, e continua curtindo a noite. E enquanto observava com muitos ciúmes Pilar e Lucy, Rebecca, outra integrante da gangue, chega e se mostra muito amigável. Dias depois, David recebe alguns trabalhos, incluindo entregar alguns implantes para Rebecca e Pilar. E ao decorrer dos dias, ele também aprende algumas coisas úteis em seu meio, como dirigir em fugas e mexer com armas, algo que ele tinha muita dificuldade desde o dia em que sua mãe se foi. Além, é claro, de melhorar seu condicionamento físico, com a ajuda de Lucy, enquanto também aprofundam os laços, e os sentimentos começam a aparecer. Com o passar do tempo, apesar de não mexer com as armas, ele foi muito útil em outras operações, usando de sua velocidade para ajudar a equipe toda, juntamente com as melhorias que começou a fazer em seu corpo, como pulmões tecnológicos, e assim adquirindo uma melhor condição física em suas corridas, e também passou a se enturmar com a equipe. Tudo estava indo bem, até que em uma noite, enquanto mexia com um cara doidão que estava urinando em sua área, Pilar acabou tendo seus miolos explodidos pelo homem, que se revelou um cyberpsicopata. A gangue entra em combate com ele, e David fica em choque até o momento em que vê Lucy em perigo. Tendo em conta o risco que ela corria, ele finalmente se move usando seu Nephistana e atira no inimigo, superando seu medo de armas. Achando que estava tudo bem, ele vai até Lucy ver como ela estava, porém o cyberpsicopata ainda estava vivo e ia atirar em David, que é salvo em cima da hora por Maine. Por conta de toda a bagunça, Maine fica no local para explicar a situação aos policiais, e David levou Lucy para ser tratada, pois ela acabou se ferindo no confronto. Depois da consulta, David leva Lucy até sua casa, onde ambos conversam e confessam seus sentimentos. David promete que um dia realizará o sonho de Lucy, e um dia a levará até a lua. Ficando emocionada, Lucy o beija apaixonadamente, e explica que tem muito medo que ele acabe perdendo sua vida nas missões. Dias depois, vemos Maine e David conversando. O garoto se mostra muito interessado no implante de punho do homem, então Maine promete ao garoto que quando ele passar dessa para uma melhora, David poderá ficar com as suas próteses de mãos. E os dois também conversam sobre o relacionamento dele com Lucy, com Maine o incentivando a ter mais atitude. Após isso, eles conversam sobre trabalho. O alvo da vez é Tanaka, o presidente da Arasaka, e David tem um grande papel aqui, pois ele era quem conhecia o método e o fornecedor de NDs de violência, e o conteúdo adulto que Tanaka era viciado. Com objetivo claro e plano em mente, o grupo começa a operação para chegar até Tanaka, e para isso eles vão atrás de Jimmy Kurosaki, o homem que criava os NDs. Porém, o que eles não contavam é que Jimmy tinha tecnologia de ponta, e usando de um pulso eletromagnético que afeta o implante neural, e é principalmente efetivo em trilha-redes, que é no caso de Lucy e Kiwi, ele apaga o grupo e sequestra David, deixando Lucy apavorada de preocupação com seu amado. Jimmy o leva para seu esconderijo, porém o que ele não sabia é que Lucy já estava rastreando seu namorado, e sabia exatamente aonde ir. Jimmy então coloca David em um ND dos últimos segundos de um psicopata, porém esse ND era diferente, fazia parecer com que era David fazendo tudo aquilo, e sendo finalizado depois. E devido ao trauma, isso transformaria o garoto em um cyberpsicopata depois de mais algumas experiências. Além, é claro, de Jimmy repetidamente botar na cabeça do garoto que ele se transformaria naquilo. Para a sorte de David, Daryl e Lucy chegam a tempo, reinem Jimmy e tiram o garoto da experiência. Mas os problemas só pioram, e os drones militares blindados de Jimmy chegam ao local. David usa sua super velocidade para ganhar tempo, dando a chance de Lucy hackear os drones e pará-los. Jimmy agora está sem saída, e terá que ajudar o grupo a armar um plano para cima de Tanaka. Em seguida, ainda no galpão, vemos Jimmy e David conversando. E Jimmy fala que Norris, o antigo dono do Nephistana, era um soldado treinado que vivia no meio da cibernética, e mesmo assim pirou devido ao uso do implante, e chama David de doido por ter instalado mesmo sabendo disso. Mas David fala que é diferente, pois é como se ele e o Nephistana fossem feitos um para o outro. Porém, Jimmy rebate, dizendo que existem implantes que simplesmente não foram feitos para os seres humanos, pois exigiriam demais do cérebro, e uma hora daria problema. Mas então, nesse momento, Tanaka chega ao local para pegar seus NDs, onde acaba sendo cercado pela gangue, mas é diante dessa situação que ele mostra que usou muito bem sua grana, e colocou ótimos implantes. Tanaka parte para cima de Maine, e até dá uns bons golpes nele, mas é atingido por David usando seu Nephistana, e acaba sendo rendido. Mas vemos que infelizmente, no meio de tudo, Jimmy acabou sendo atingido no pescoço e não suportou, sufocando até o fim. E isso choca bastante David, que apesar de tudo era muito fã de Jimmy. Saindo do seu choque, David e o grupo fogem rapidamente do local, pois a equipe médica de luxo estava chegando para atender Jimmy, e eles não poderiam ficar ali. Alguns dias depois, vemos que Maine estava sofrendo os efeitos colaterais causados pelo cromo, os remédios que ajudam a ter um melhor controle sobre os implantes. Porém, por conta do uso excessivo, Maine pira e acaba esmagando a cara de Kiwi, que estava mergulhando na mente de Tanaka, e por sorte ela não vai de bala.
base. O grupo então entra em um período crítico e tenso, pois Kiwi estava incapacitada e Falco não iria trabalhar para o instável Maine. Mas o grupo também não podia abandonar a missão, pois a Arasaka já estava dando falta de Tanaka. Então, os membros restantes do grupo entram em um acordo, e como Lucy era a única trilha-redes disponível no grupo, ela assume o risco de entrar na mente de Tanaka, e para ajudá-la no processo, David estaria com ela, e assim a dupla começa sua missão. Porém, Tanaka acaba acordando no meio do processo, e começa a conversar com David, falando palavras doces para que o garoto o soltasse, mas isso tudo estava acontecendo enquanto Lucy estava na mente de Tanaka, e isso poderia acabar levando o homem ao seu fim, afinal, sua mente estava sendo invadida. Nesse momento, Dorio recebe uma ligação e vai com Maine para o quarto onde estão David e Lucy, e ao chegar lá, Tanaka acaba sofrendo um AVC sinistro, mas por sorte, Lucy conseguiu os dados de sua mente, e é retirada da água por David, mas quando eles iam começar a discutir, Dorio avisa que um traumatinho estava chegando para resgatar Tanaka, então eles precisam dar no pé. Por conta disso, David leva Lucy para o carro, onde ambos ficam esperando por Maine e Dorio, mas quando Lucy acorda, ela revela que tudo era uma armadilha, e que não havia encontrado nada na mente de Tanaka. E em paralelo, dentro do local, Maine e Dorio estavam em confronto com a polícia, porém, em um momento infeliz, onde Dorio tenta acordar Maine, que estava surtando mais uma vez, ela acaba sendo baleada na cabeça e perecendo no local. Isso faz Maine perder o controle de vez, começa uma verdadeira chacina com os policiais. Enquanto isso, no carro, Lucy e David têm uma rápida discussão a respeito do que tinha na cabeça de Tanaka, e em seguida, David sai para tentar ajudar Maine e Dorio. Mesmo cansado, David chega até Maine, que já havia aceitado o fato de que não iria durar muito. Ele decide se sacrificar enquanto crema o corpo de Dorio com vários tanques de combustível, e mesmo totalmente triste e indefeso, não tem nada que David possa fazer para salvá-lo. Martini se aproveita da explosão para sair do local, chegando totalmente abalado ao carro e segurando o punho de Maine. Mas mesmo ao ver isso, Lucy se sente aliviada, pois pelo menos seu amado estava salvo. Em seguida, vemos que vários meses se passaram, e com a infeliz perda de Maine e Dorio, David foi quem assumiu o controle e liderança da gangue. Eles estão em uma missão de resgate, onde estão testando um novo recruta que é empolgado até demais para o trabalho. Claro, isso é tudo por conta de ser muito fã de David, que já virou uma lenda nesse meio. O grupo entra no galpão e confronta a gangue. Com a ajuda de Kiwi nos bastidores, eles conseguem fritar os aparelhos inimigos e dão um jeito em todos os capangas, faltando apenas o líder, que já é praticamente um robô completo. Nesse momento, podemos ver que desde a perda de Maine e Dorio, David realmente investiu em implantes para si mesmo. E usando de implantes nas pernas e do Sanevistan, ele finaliza o inimigo facilmente em um piscar de olhos. E assim o grupo resgata a vítima sequestrada e tem sucesso em mais uma operação. Mas nesse meio tempo, eles também acabaram perdendo o garoto novo, que estava tão empolgado em estar ao lado de David que acabou sendo explodido por uma armadilha sem se dar conta. À noite, o grupo comemora o sucesso de mais uma missão, e vemos que todos já veem e respeitam David como um líder de verdade. E através da conversa dele com Kiwi, ficamos sabendo também que Lucy deu um tempo de trabalhar com a gangue, mesmo com David pedindo para ela voltar. David então se despede de Rebecca e Kiwi e vai até o doutor, onde vemos que mesmo após tanto tempo, ele ainda usa a prótese de Maine. E o doutor também conta para David a respeito de Adam Smasher, uma lenda da Quarta Guerra Corporativa, que trabalha para Arasaka. E nesse momento, o jovem recebe uma ligação de Kiwi, dizendo que arranjou um encontro com um cliente. David vai até o local do encontro e descobre que o tal cliente é o Faraday, o antigo mandante de Maine. Faraday revela que já ouviu falar da lenda que David se tornou e que vai passar um contrato para ele, que por coincidência do destino ou não, era a mesma missão que Maine assumiu, os dados da Arasaka. David então volta para casa, onde mora junto com Lucy. Ele conta como foi seu dia e chama ela para o trabalho. Porém, ela recusa, dizendo precisar de mais tempo, e chama David para ir a um local. Eles saem de moto e chegam até a parte de fora de Night City. Sentados em uma rocha, ambos conversam sobre o passado. Lucy conta que nasceu em outro país e foi criada dentro de uma instalação da Arasaka, sendo treinada desde pequena para ser uma trilha-redes, junto com outras crianças. Elas eram forçadas a fazer mergulhos o dia inteiro e todo dia, indo para um local chamado Antiga Rede, um lugar esquecido e muito perigoso. Isso tudo em busca de algo. E no decorrer dos mergulhos, mais e mais crianças eram finalizadas por IAs clandestinas. Mas isso parou após as crianças perceberem que, como iam ter o final de qualquer jeito, seria melhor tentar sair dali ao invés de só aceitarem. E por conta de todas as habilidades ensinadas a elas, as crianças conseguiram fugir da instalação. Porém, enquanto corriam, também eram alvejadas, sendo eliminadas uma a uma. E Lucy apenas correu sem olhar para trás, ignorando os gritos. E após muitos anos fugindo, chegou em Night City, o melhor lugar para se esconder. Lucy então repara que David estava tendo tremedeira, que é o efeito colateral de usar tantos implantes, e diz estar preocupada com ele. E então o casal se abraça, confortando um ao outro. E em seguida vemos Lucy indo atrás de alguém e finalizando essa pessoa rapidamente. Em outro dia, vemos que a gangue estava fazendo uma missão, com o objetivo de conseguir dados de um escritório da Arasaka. David vai até o escritório, onde acaba perdendo a razão, e devido ao surto, ele tira a vida de 2 inocentes.
inocentes. Mas ao voltar para o carro da equipe, ele omite isso dizendo que nada aconteceu, além de uma pequena interferência no sinal. Após isso, vemos alguns executivos da Arasaka comentando sobre o escritório que foi invadido e teve dados roubados, além de também falar sobre um trilha-redes que trabalhava para eles e perdeu sua vida. E vemos que era o homem que Lucy finalizou. Eles também conversam sobre alguns intermediadores que têm ligação com a Militech, e aparentemente o alvo deles é Faraday. Em seguida, vemos que de fato, Faraday estava sendo alvo de ataque, e apesar de seu carro ser explodido, ele consegue fugir, e vai conversar com um executivo da Militech, que apenas ignora o perigo que Faraday correu, e exige resultados antes de ir embora. De madrugada, vemos David assistindo TV por não estar conseguindo descansar o cérebro. Na TV, passa uma propaganda sobre uma promoção de viagem para a Lua, e ele comenta sobre, deixando Lucy muito feliz por ele ainda se lembrar. No dia seguinte, vemos Faraday se encontrando com Douglas, um agente de alto escalão da Arasaka. A conversa deles gira em torno de saber o quanto a Militech sabe sobre os projetos do novo cyber-esqueleto que a Arasaka está projetando. O homem também fala que existe uma trilha-rede interferindo nas pesquisas a respeito do cyber-esqueleto, e que essa provavelmente é uma pessoa externa que sabe sobre a conexão entre Tanaka e o cyber-esqueleto. Praticamente alguém que já esteve na mente do Tanaka, né? Em seguida, vemos Lucy e Kiwi conversando a respeito de David. Lucy pergunta sobre como está indo, e se está tudo bem com ele durante as missões, e Kiwi apenas relata que o garoto estava bem e com saudades de trabalhar com ela. E antes de terminar a ligação, Kiwi fala para ela nunca confiar em ninguém. E assim que ambas encerram a ligação, Kiwi recebe uma visita de Faraday. De tarde, vemos que durante uma missão, David hesita em finalizar um inimigo. Isso quase custou sua vida. Porém, ele é salvo por Rebecca. Que estranho o que aconteceu com David. Mais tarde, Rebecca e David saem para uma caminhada, onde Rebecca fala para David deixar os implantes de lado por um tempo e dar um descanso para não se tornar um cyberpsicopata, se mostrando realmente muito preocupada com ele. E enquanto isso, vemos que Lucy estava fazendo um mergulho e seguindo um trilha-rede. À noite, David tem um desmaio devido ao cansaço cerebral, principalmente causado pela culpa de ter finalizado pessoas inocentes devido a um surto psicótico durante a missão, onde ele acabou tirando a vida de uma mãe, que lembrava muito a sua própria. Em seguida, David acorda no consultório do doutor, e até mesmo tem um surto psicótico enquanto conversa com ele, sufocando o doutor. Doc dá os remédios para David, e nem mesmo cobra, pois segundo ele, essa seria a última vez que o veria. Lucy e David saem do consultório e têm uma conversa, onde David conta sobre ter atirado em uma mulher que tinha a idade de sua mãe, e um filho igual a ela, e podemos ver que a culpa está o consumindo, e o mesmo reconhece que está surtando, porém ainda insiste que é diferente dos outros, e que não virará um monstro. Então David pede para Lucy voltar a trabalhar com ele, mas ao ser recusado, ele sugere que ambos se separem, e quando Lucy ia falar algo, ela apenas diz que precisava fazer algo urgentemente. Lucy havia recebido um sinal do trilha-rede que estava perseguindo, então ela segue o sinal e chega até o homem. Porém, quando vai finalizar o alvo, vemos que tudo não passava de uma armação para capturá-la, e Faraday estava trabalhando junto com Kiwi para isso. E realmente, ela não devia ter confiado em ninguém. Em seguida, vemos Faraday reunido com Kiwi. Ela conta que o motivo de Lucy estar ausente da gangue durante esse tempo era por estar tentando proteger David, que devido ao talento em usar o Sandevistan, estava sendo caçado para poder ser feito de cobaia de teste para o novo cyber-esqueleto da corporação Arasaka. Kiwi e Faraday então fazem um plano e um trato, onde vão trabalhar juntos para entregar tanto David quanto Lucy para Arasaka. Em outro dia, David reúne o grupo e conta que Faraday o contatou para uma nova missão, que seria muito bem remunerada, pois seria perigosa. Antes de ir para a missão, David chama Rebecca e pede que ela injete imunobloqueadores nele caso algo aconteça, para retardar seus sintomas. O plano é simples, eles precisam atacar um caminhão da Arasaka, e para isso contarão com a ajuda do esquadrão de distração contratado por Faraday, que irão chamar a atenção dos guardas da carga. O plano começa e a distração dá certo, e o comboio se divide. A gangue acaba com os guardas restantes com a ajuda de David usando o Sandevistan, e isso deixa Rebecca muito irritada, pois David realmente não liga para a situação em que se encontra. Após isso, David vai ao caminhão e vê que não havia piloto, mas o caminhão ainda estava a toda velocidade em direção ao precipício que havia na frente. David então usa o Sandevistan mais uma vez, pegando o cabo de aço do carro para passar na frente do caminhão e depois apoiar em uma rocha, juntamente com ele mesmo usando todos os seus implantes para segurar o cabo. Sob o comando de David, Falco freia o carro e o cabo de fato consegue parar o caminhão, mas ambos capotam e ficam perto do precipício. Em paralelo a isso, vemos Faraday conversando com o alto escalão da Arasaka. É revelado que tudo isso não passa de um plano deles para David colocar um novo cyber-esqueleto e lutar contra a equipe de elite da Militech. Voltando para o deserto, David tenta contactar Lucy, mas não consegue. E enquanto Kiwi destranca o caminhão, Falco faz uma observação muito boa, dizendo que no lugar em que estão, eles são alvos fáceis. E como dito é feito, no horizonte aparece um exército tecnológico inteiro da Militech, que rapidamente abre fogo contra eles. E convenientemente nessa hora, Kiwi finalmente abre as portas do caminhão, e ao entrar, eles veem o grande cyber-esqueleto que estava ali. Então vemos Faraday entrando no transporte
transporte luxuoso particular que Arasaka mandou para buscá-lo. E é claro que ele está levando a ainda apagada Lucy junto, e se aproveita disso para ligar para David como se fosse ela, e assim o induz a colocar o traje e batalhar contra a Militech, dizendo ser a única maneira de salvar a todos. David conta o que descobriu para a turma, e Kiwi diz que para a sorte deles, convenientemente a carreta toda já está programada com o instalador, era só ele entrar ali e colocar. E apesar de Rebecca ser contra isso, David começa a operação de implante, mas nesse momento ele recebe uma ligação de Lucy, a verdadeira dessa vez, que conseguiu escapar das garras de Faraday, e fez uma ligação para ele logo em seguida. Ela conta que tudo era uma armação, e foi propriamente feita para ele lutar contra a Militech. Durante a ligação, Lucy é capturada por Faraday, que havia colocado um rastreador nela. O sequestrador entra em uma chamada de vídeo com David, e mostra que estava pisando em Lucy, e antes de desligar, ele ainda diz que vai para Arasaka junto com ela, e que acha que David não tem a capacidade para superar essa situação. Isso quase faz David perder o controle, porém Rebecca dá uma dose de imunobloqueadores para ele, e o faz recuperar a sanidade. E nesse momento, Falco cai ali, e conta que Kiwi era uma traidora e estava com Faraday nessa. Sem muitas escolhas, David termina o processo de implante, e usa de seu novo cyberesqueleto para acabar com a Militech, usando suas novas armas, que são campos gravitacionais e forças magnéticas, que permitem que ele voe e roube as armas à distância, e misturado com Sandavistana, isso fica ainda mais roubado. Porém, devido ao alto estresse no cérebro, ele necessita de mais doses a todo momento para manter a sanidade, e assim ele destrói toda a força militar da Militech, e então se reúne com Falco e Rebecca, para irem salvar Lucy e darem um jeito em seus inimigos. Após isso, vemos o grupo em um carro indo em direção a Arasaka, isso tudo enquanto Falco pilota a fuga em grande estilo, e Rebecca combate as forças de elite da Militech que estão em sua cola, pois David precisou tirar um cochilo para se recompor. Ao mesmo tempo, vemos Faraday e Kiwi conversando. Ela avisa que como já terminou seu trabalho, vai sair da cidade. Porém Faraday fala que eles ainda precisam fazer algo, e que se ela quer receber o dinheiro, eles precisam se encontrar. E mesmo insatisfeita, não há o que Kiwi possa fazer. Voltamos para a gangue, que mesmo sob a direção incrível de Falco, acabou sendo cercada por outros carros, e agora está sob uma chuva de balas. Mas nesse momento, David acorda de sua soneca, e rapidamente acaba com seus inimigos. Porém as doses estão cada vez menos fazendo efeito, e ele já está ficando pirado, mesmo com a dosagem 9 vezes mais forte que o doutor havia dado para ele. Então vemos Kiwi se encontrando com Faraday, e essa foi a pior escolha da vida dela, pois assim que se encontram, ele atira nela, que apesar de ferida, consegue fugir. Kiwi entra em contato com a gangue, e avisa que foi traída por Faraday, e como último ato ela passa os dados do rastreador que colocou em Faraday. Assim a gangue pode ir atrás dele e salvar Lucy, e então ela é encontrada pelos capangas e finalizada a tiros, mais uma da equipe que se vai. O grupo então se aproxima da Arasaka cada vez mais, e vemos que a chefe em comando já bolou um plano para acabar com David. Ela contatou a lenda Eden Smasher para dar um jeito no garoto. Então passamos para David, que está no topo da Torre Arasaka, o local que Gloria sempre desejou que seu filho chegasse, e apesar de não ter sido como sua mãe queria, foi o topo que David conseguiu devido às cartas que teve à sua disposição, e ele chegou ao último andar ao seu próprio método. Faraday finalmente chega até a torre junto com Lucy, e enquanto discute sobre o seu pagamento da missão com Douglas, David, que já havia descido, chega ao local em seu momento de herói e solta Lucy, algo que surpreende a todos e os faz se borrar de medo. E David, sem hesitar, começa uma chacina. Ele finaliza vários soldados, mas quando estava para acabar com Douglas, Adam Smasher aparece e o salva, fazendo até mesmo com que Faraday se sinta a salvo. Mas a felicidade não dura muito, pois David finalmente consegue sua vingança e o atinge com o campo gravitacional, o fazendo perder a perna. David descobre que seu novo inimigo é o lendário Adam Smasher, e ambos entram em uma disputa verbal, enquanto se encaram. Mas no momento de distração enquanto olha para Faraday, David é atingido e punido por seu inimigo, o que o leva a pirar. Mas apesar disso, ele consegue sair da torre protegendo sua amada, e é trazido à sanidade por ela. Enquanto estão à queda livre à luz do luar, ambos se beijam e falam sobre seus sentimentos pela provável última vez. David conta que pelo bem de sua amada, ele irá encarar seu fim com felicidade e determinação, tudo para protegê-la, pois ele nunca conseguiu proteger as pessoas que eram importantes em sua vida, e que o sonho de Lucy também é o sonho dele. Nesse momento, Adam aparece e começa a alvejar a dupla. Ambos caem no chão bem em cima da onde estava Falco e Rebecca, que estavam em confronto com a polícia. Eles estavam se preparando para sair dali, quando de repente, Adam cai do céu bem em cima de Rebecca, e devido ao impacto, o chão cede, e todos vão parar no subterrâneo. Então vemos que infelizmente, Rebecca foi finalizada com a sua cabeça estourada. Irritado com tudo isso, e na intenção de proteger seus amigos
amigos que ainda restam, David entra em combate com Adam, mesmo estando muito mal e sangrando pela boca. Quando Lucy estava para ser atacada por Adam, Falco aparece e a coloca no carro, e assim ambos saem do local, enquanto David segura Adam o máximo que consegue. Infelizmente, ele não aguenta muito, pois Adam destrói e desmembra David de todas as formas, até que finalmente dá o tiro que ceifa a vida do garoto. Ou melhor, do homem que virou uma lenda em Night City, que aliás foi embora sorrindo na cara do perigo e da Dona Morte, pois esse não foi apenas o final de sua vida, mas também o final de seu sofrimento. E assim vemos que no final de tudo, David, sendo apenas um humano, realmente aguentou mais que todo mundo e provou ter uma mente muito forte, suportando o máximo que pôde para salvar seus entes queridos, sem se tornar um cyberpsicopata como todos falavam que ele iria acabar se tornando um dia, provando que eles estavam errados. E Lucy vê apenas as explosões do local, enquanto Falco conta que David havia pedido para ele atirar do local assim que pudesse, e que metade de todo o dinheiro seria dado a ela. No final, de todos da gangue, restaram apenas Falco e Lucy. Então, vemos que Lucy conseguiu realizar seu sonho de ir até a Lua, onde ela tem a mesma visão de David, aquela da primeira vez em que ela revelou seu sonho a ele. Fala galera, vocês também ficaram emocionados com esse final? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma outra olhada nessas sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.